Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Thalia Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Como está? Ana Paula, muito boa noite, seja bem-vindo. Calion Castro, Letícia Leão, boa noite. Tainha Martins, boa noite. Letícia Rebelo, Jean Caliston, boa noite. Ana Cláudia Salles, Daniel Balu, boa noite. João Filho, Camila Sol, Cailon Castro, Maria Júlia, muito boa noite, meninos. Maria Maia, como está, Maria? Boa noite. Rondinelli, boa noite. Ana Carolina Aires, Rosane, muito boa noite. Ana Carolina, Tenha, opa. Mari Pereira, minha priminha, boa noite. Menino Gerson, seja bem-vindo. Antônia Castro, boa noite. Elzinha Armondes, minha princesa, boa noite. Bruna Bravo, boa noite. Caroline Lima, boa noite. Estudante criativa, muito boa noite. Rosinha Ribeiro, Camila Oliveira, Larissa Marinho, Coutinho, Júnior, boa noite. Meninos, sejam muito bem-vindos mesmo. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de trabalhando um pouco de conhecimentos regionais para os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Se você me pergunta, Daniel Vitor, boa noite. Juliana Dias, boa noite. Júnior Santana, boa noite. O Adson, boa noite. Se você me pergunta, professor, tem concursos previstos? Tem sim, são muitos os concursos que se encontram aí. Muitos de vocês poderiam até dar uma olhada no site do Sebrasp, sebrasp.org.br. Professor, é o mesmo do CESP? Gente, CESP e Sebrasp acaba sendo uma mesma instituição, tá? CESP da UNB. Ok? Leandro Gomes, boa noite. Leandro Mesquita, aliás, boa noite. Daniel Vitor, boa noite. Samila Serpa, boa noite, Samila. Oh, meu Deus do céu, saudades. Volta para a sala de aula. Meninos, nós temos muitos concursos no site do Sebrasp, que vai realizar a prova do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Se encontram nessa empresa, certo? Nessa empresa de processo seletivo, e lá tem outras, Prefeitura de Pirenópolis, diversos outros polícias de diversos outros estados. Nós temos muitos concursos por aí. É claro, você precisa estudar, se dedicar e estudar. Para aqueles que na aula anterior, Ronis Bill, meu parceiro, como está? Boa noite. Adriana, boa noite. Regis, boa noite. Júnior Carvalho, Igor Bento, boa noite. Davi Gustavo, boa noite. Marcos Vila, boa noite. André Bezerra, muito boa noite. Na aula anterior, nós iniciamos a aula falando disso aqui. Oi, Joana. Aí de Gurupi, boa noite. Me recorde, por favor, o que é isso mesmo? Eu vou ficar relembrando porque alguns que estão entrando hoje não estiveram necessariamente na aula da terça-feira anterior. Toda terça-feira nós teremos aula ao vivo aqui pelo Instagram, certo? E é claro, essa aula posteriormente vai ser postada no Facebook no canal, e no canal do YouTube, ok? No dia seguinte. Então, Sheila Lima, boa noite. Sheilinha, boneca Hichoko. Boneca Hichoko. Professor, essa boneca pertence a qual tribo mesmo, Jaque? Diz aí para mim, Wesley de Colinas, boa noite. Essa boneca pertence a qual tribo? Tem problema não, Sheila. Professor Rosângela. A boneca Hichoko pertence à tribo indígena. Tem uma aqui maiorzinha. Show de bola. Lindo para deixar enfeitando aí, hein? Eu ainda vou tentar me organizar para fazer um sorteio para que um de vocês, talvez ali na última aula, que um de vocês ganhe de presente um exemplar dessa boneca aqui, mas vai ter que ser da pequenininha, porque a outra fica um pouco mais puxada, né? Pertence à tribo indígena Carajá. A tribo indígena Carajá se localiza onde? Ui, me falaram um preço ali que me assustou agora, 400 pila, meu Deus do céu. Rapaz, tá caro. Vamos lá. Pertence à tribo indígena Carajá. A tribo indígena Carajá se localiza em qual região do Tocantins? Márcia Coelho, professor, tem alguma novidade do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas? Olha, a prefeita disse que ia realizar. Eu acredito que, agora é suposição, tá? Oi, Luzia, obrigado. Suposição. Eu acredito que, já que saiu o edital antes
da Polícia Militar, logo em seguida do Corpo de Bombeiro, talvez ela esteja aguardando para que possa lançar o concurso da guarda logo posterior ao do Corpo de Bombeiro. Tá? Se vai lançar o edital antes, mas que a prova deve ocorrer posterior à realização do Corpo de Bombeiro, com certeza. Sendo bem possível que ocorra ainda nesse primeiro semestre. Tudo bem aí? Correto. Região sudoeste do Tocantins, na Ilha do Bananal, se localiza a reserva indígena Carajá e Javaé, que pega centro-sul da Ilha do Bananal, e a boneca indígena Richocô pertence à tribo indígena Carajá, considerada em 2012 Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Professor, o que quer mesmo dizer Patrimônio Cultural Imaterial? Professora Joana Inês Santana, como está, Joana? Joana, hoje eu estive com seus alunos e já ratifico aqui o compromisso que fiz com eles. Vamos fazer um aulão ali a 2 kg de alimento para eles, tá? Eles devem ter comentado contigo. Aí a gente organiza depois. Professor e para professor. Opa. Então, voltando aqui, em relação a essa boneca, patrimônio cultural imaterial. Professor, o que quer dizer imaterial? Imaterial porque, na realidade, é diferente. Você pega a Catedral Nossa Senhora das Mercês em Porto Nacional, ela é tombada pelo IPHAN, é considerada um patrimônio cultural material do Brasil, tá? Material. Ela é palpável, é algo que você tem de forma única. Se ela for destruída, não existe mais. Essa aqui, o que caracteriza ela como imaterial é o aspecto cultural, não necessariamente a peça. Se essa peça aqui quebrar, tem outra. Se quebrar, tem outra. Quer dizer, você tem inúmeras delas, centenas, milhares delas. Então é exatamente a tradição, a cultura que é passada de geração a geração dos indígenas Carajá, que é considerado patrimônio cultural imaterial, ok? Ô, meu amigo Dino, quer uma dessas bonecas? Ei, meu parceiro, vamos lá. No final eu vou acabar, não de hoje, né? Mas no final das nossas aulas, lives, eu vou acabar sorteando uma dessas. Ver aí como é que a gente faz para que um dos que estão nos assistindo seja contemplado. Eutiene, lá de Araguaína, boa noite, querida Joana. Meninos, eu vou inicialmente fazer agora um comentário sobre alguns alunos, sobre alguns assuntos que nós vamos abordar. Vou desativar temporariamente, de vez em quando, e aí, Iago, boa noite, Iago Brauna, Vinícius Cardoso, desativar inicialmente os comentários, e aí quando eu fizer pergunta para vocês, ou tentar for fazer alguma interação, aí eu reativo novamente os comentários, tudo bem? Kaique de Grupi, boa noite Marcos Antônio, Robert Van Garet, boa noite, vou desativar aqui. Elivânia de Brasília, show de bola. Lembra vocês que estão nos assistindo que na sexta-feira passada, da última semana, no meu site professorjuniorgel.com.br foi disponibilizado o material atualizado, tá? A versão 2021 do material de Geografia e História de Tocantins. Então, se você já tinha esse material, você entra lá, baixa novamente, porque a nova versão que está lá, ela já é atualizada. Boa noite, Júnior Santos. Mas, professor... Então, é só entrar no site professorjuniorgel.com.br, vai na Geoteca, baixa o material para ti, gratuitamente. Quem já tem cadastro, já entra direto, é só baixar. Para quem ainda não é cadastrado, é só fazer o cadastro breve lá e baixar gratuitamente o material, tá? Formoso do Araguaia, show de bola, André. Diogo Frazão, ok. Boa noite, Kennedy. Meninos, vou desativar os comentários aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Agora vamos para a nossa aula, daqui a pouco eu ativo novamente. Professor, que assuntos nós vamos abordar hoje? O que é interessante, o que é importante para a prova? Olha só, é importante você saber, primeiramente, em relação à bacia Tocantins-Araguaia, tá? Vamos trabalhar hidrografia. Professor, eu acabei não trazendo Pois é. Acabei não trazendo aqui um papel para eu desenhar, mas eu vou comentando, se sentir mesmo a necessidade, eu vou arrumar esse papel e desenho para vocês, para a gente trabalhar em cima do desenho, para situar. Mas, inicialmente, o que nós precisamos saber? O que cai na prova?
Bom, cai na prova sobre a bacia Tocantins-Araguaia, eu tenho que saber. E toda afirmativa que eu passar para você agora, ela já caiu em prova anterior, tá? Primeiro, que a bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, tá? A bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, ocupando cerca ou drenando cerca de 10% do território brasileiro. Bacia Tocantins-Araguaia, 10% do território nacional é drenado pelas águas da bacia Tocantins-Araguaia. Rio Tocantins, rio principal. Rio Araguaia, principal afluente do rio Tocantins. Professor, o rio Tocantins ele corta o nosso estado bem no meio do estado. Exatamente. Imagine que essa tela aqui é o estado do Tocantins, aqui no meio passa o rio Tocantins. E o rio Araguaia passa aqui, não sei se está invertido, se aparece à esquerda aqui, para mim é a esquerda, tá? Mas à esquerda vai ser a presença do rio Araguaia. Pronto, eu já sei que o rio Tocantins corta o centro, que o rio Araguaia corta a esquerda, que o rio Araguaia divisa entre os estados do Tocantins e Pará, do Tocantins e Mato Grosso. Ok. Professor, o que mais eu preciso saber? Meninos, eu preciso saber sobre o rio Tocantins, que ele é um rio de planalto. E o rio Araguaia é um rio de planície. Professor, o que isso caracteriza? Rio de planalto, relevo de planalto é relevo mais alto. Se é um relevo mais alto, então a declividade, ao longo do trecho do rio, a declividade do relevo vai ser mais acentuada. Isso quer dizer o quê? Correnteza mais forte. Rio Tocantins, rio de planalto, declividade mais acentuada do relevo, correnteza mais forte. Se a correnteza é mais forte, gera maior potencial para a produção de energia elétrica. Professor, então o rio Tocantins, sendo o rio de planalto, tem maior potencial energético? Tem. E daí? E daí que a prova, ela cobra de ti quais são as usinas hidrelétricas no rio Tocantins. Você sabe me dizer quais são? Responde aí para mim. Eu quero saber o nome das usinas hidrelétricas no rio Tocantins. Escreve aí rapidinho. São 7, Rayane Montijo, são 7 hidrelétricas no rio Tocantins. Eu vou falar o nome de cada uma delas de cima para baixo, quer dizer, subindo o rio, tá? Primeiro, lá no estado do Pará, ó, tem gente querendo participar ao vivo. Eu vou colocar para participar ao vivo aqui só para responder, viu? Vamos lá. Grazi Quebera. Entrar ao vivo. Vamos lá, Grazi. Responde aí para nós. Não, vou tirar então. Antelmo, me diga, o que deixou na última aula? Só me relembra aí, por favor. Eu acabei não anotando aqui a sequência. Talvez tenha alguma coisa aí que ficou batido. Diretamente de Goiânia. Luiz Eduardo Magalhães, Amoiqueda, Tucuruí, São Salvador, Ener Peixe. Estão mencionando algumas coisas aqui, hein? Vamos lá. Subindo o rio. Primeiro Tucuruí, Estreito, Luiz Eduardo Magalhães, Peixe Angical, São Salvador, Canabrava e Serra da Mesa. O Lucas 99PC, excelente. A sequência correta está aí no comentário do Lucas, viu? Ô, Tayana Negreiros, que lindo! Meninos, então, desativando aqui, o Lucas já respondeu. Show, show, show. Vamos lá. Ok. Em relação às hidrelétricas, Tucuruí, Estreito, Luiz Eduardo Magalhães, que é popularmente chamado de usina de Lajeado, Peixe Angical, no município de Peixe, São Salvador, no município de São Salvador, Canabrava e Serra da Mesa. Canabrava, lá na região entre Minaçu e Cavalcante, já no estado de Goiás, e Serra da Mesa, localizada no município de Minaçu, no estado de Goiás. Professor, são 7 hidrelétricas? São. Qual delas gera maior quantidade de energia? Sem comparação, Tucuruí. Só para você ter uma noção, tá? Tucuruí gera mais de 8.300 megawatts de energia. Aí você me pergunta, professor, isso é muito? Meninos, compara com a usina daqui do lado de Palmas, a usina de Lajeado, ou chamada Luiz Eduardo Magalhães. A usina de Luiz Eduardo Magalhães, a usina de Lajeado, não gera nem 1.000 megawatts. Gera 902 megawatts Luiz Eduardo Magalhães e Tucuruí gera mais de 8.300. Tucuruí sozinha gera quase 9 vezes, aproximadamente 9 vezes o total de energia gerado pela usina de Luiz Eduardo. Então, já vimos a 7. Vamos lá, de novo. Tucuruí, subindo o rio, tá? Tucuruí, lá no Pará. Depois Estreito, divisa Tocantins e Maranhão. Depois Luiz Eduardo Magalhães, aqui próximo a Palmas. Depois Peixe Angical, no município de Peixe. São Salvador, no município de São Salvador. E lá em Goiás, Canabrava e Serra da Mesa.
Show de bola, já sei quais são as 7. Agora eu pergunto, o Rio Araguaia tem alguma usina hidrelétrica gerando energia hoje? Não. O Rio Araguaia ele tem 2.115 quilômetros de extensão e não possui nenhuma usina hidrelétrica em seu leito. O Rio Tocantins chega, se pegar desde a nascente do Rio Maranhão, ele nasce lá no entorno do DF, no município de Planaltina de Goiás, se pegar desde a nascente do Rio Maranhão, porque onde renasce o Rio Tocantins, ele é chamado de Maranhão. Não é no estado do Maranhão, não. O Rio Tocantins nasce no entorno do Distrito Federal, município de Planaltina de Goiás. No local da sua nascente é chamado de Rio Maranhão. Então, daquele ponto de nascente até a sua foz, próximo a Belém do Pará, ao redor da Ilha de Marajó, da nascente à foz, onde deságua o Rio Tocantins, são aproximadamente 2.400 quilômetros de extensão. Da nascente à foz. O Rio Araguaia tem cerca de 2.115 quilômetros, da sua nascente até o encontro com o Rio Tocantins no Bico do Papagaio. Ou seja, os dois rios têm mais de 2.000 quilômetros. Os dois rios têm um grande volume de água, só que o Rio Tocantins tem maior volume de água. O Rio Tocantins tem maior potencial energético. O Rio Tocantins tem 7 hidrelétricas e no Rio Araguaia nós não temos nenhuma. Coloca na sua mente o seguinte, rios e planaltos são mais favoráveis à produção de energia elétrica, que é o caso do Rio Tocantins. E o Rio Araguaia, sendo de planície, rios de planície, em geral, não tem quedas d'água, então são mais favoráveis à navegação. Só que teve uma questão de prova que perguntava a situação do Rio Araguaia. Professor, mas se o Rio Araguaia é de planície, sendo de planície, é mais favorável à navegação, por que o Rio Araguaia não ocorre essa navegação de forma intensa? Meninos, por um motivo simples. O Rio Araguaia tem um processo de assoreamento intenso, além do fato de ser um rio menos profundo. Então tem um grande assoreamento. O que é assoreamento? É acúmulo de areia, de sedimento, no leito do rio, no meio do rio, certo? E ele tem menor profundidade que o Rio Tocantins. Então, o fato de ser um rio pouco profundo dificulta a navegação, por ser um rio pouco profundo. Ok? Ok? Fácil? Vamos lá. Professor, deixa eu tentar baixar isso aqui um pouquinho, que eu acho que está alto demais. Rapidinho. Opa. Pronto. Fica mais ou menos na altura. Professor, nós temos ainda um outro detalhe sobre o Rio Araguaia. O Rio Araguaia, ele divide em 2 braços, dando origem... Vocês aguardam aí um minuto? Vou pegar um papel aqui, tá? E uma caneta. Vocês vão me acompanhando aqui. Eu vou comentando. Opa! O Rio Araguaia, ele só vai ficar um pouco escuro. Um momentinho. O Rio Araguaia, ele sofre uma bifurcação, divide em 2 braços e ali dá origem à Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do planeta. Professor, a Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do planeta. Exatamente. Eu poderia afirmar a vocês... E aí, princesa? Vocês querem dar um alô para minha esposa? Aí, ó. Vamos lá. Só o guarda-roupa da Cecília ali aberto. Tem uma caneta aí? Impressão. Se tiver 2 cores, me ajuda. Obrigado. Prontinho. Voltamos. A Ilha do Bananal, ela já foi mencionada em prova por alguns motivos. Nela se encontra a reserva indígena Carajajavaia, que é uma reserva para as 2 tribos. E também na Ilha do Bananal nós temos o Parque Nacional do Araguaia. Professor, você quer dizer que no estado do Tocantins existe Parque Nacional? Existe. Na realidade existem 2 parques nacionais. Vou pegar uma água aqui também, aproveitar. Existem 2 parques nacionais no Tocantins, que já foram abordados em prova. Um deles é o Parque Nacional do Araguaia, que fica na parte norte da Ilha do Bananal, e o outro é o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Isso já caiu umas 2, 3 vezes seguidas na prova, e muitos alunos ficaram assim, olha, professor, que parque é esse? Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Onde fica? Meninos, o Rio Parnaíba, para quem conhece, para quem não conhece, ele fica na divisa do estado do Piauí e estado do Maranhão, certo?
Um momentinho, deixa eu me organizar aqui novamente. Ele fica na divisa do Tocantins com o estado do Maranhão, só que ele nasce na região ali próxima ao Jalapão, na divisa do Tocantins. Opa! Na divisa do Tocantins com o estado do Piauí e com o estado do Maranhão, ali você tem onde aflora as nascentes do rio Parnaíba. E aquela localidade onde nasce o rio Parnaíba é um parque nacional, que pega um pouco do estado do Tocantins. Por isso, nós temos dois parques nacionais envolvendo nosso território, que é o Parque Nacional do Araguaia, na parte norte da Ilha do Bananal, e o Parque Nacional das Nascentes do rio Parnaíba, que fica na região, envolve a região da ilha do... Aliás, a região do Jalapão, ok? Deixa eu só tentar desenhar aqui, ó, o Tocantins. Opa, um momentinho. Não sei se ficou bonito não, mas... Eu acho que está invertido, né, para vocês. Deixa eu ver. Não, acho que não fica invertido, não. Vocês estão visualizando... Se está invertido para vocês... Fiquei confuso agora. Que lado que vai ser leste para vocês aí? Qual o lado direito de vocês? Pronto. Minha esposa vai olhar ali e vai me responder. Está invertido o mapa? Está invertido? Pronto. Deixa eu tentar fazer agora. De outra forma. Um momentinho. Pronto. Deu certo agora? E aí? Hã? Ok. Então, Nilson, vou fazer aqui a Ilha do Bananal para vocês. Ilha do Bananal, para que nós possamos situar o Rio Araguaia. Vou colocar ele aqui pontilhado, né? E o Rio Tocantins também. Ok, lindo demais. O que nós temos aqui? Aqui, eu tenho ao centro o Rio Tocantins, à esquerda, deixa eu ver, à esquerda eu tenho o Rio Araguaia. O Rio Araguaia é divisa natural do estado do Tocantins, lá, com os estados do Pará e estado do Mato Grosso. Ok. Então você tem o Rio Araguaia, ele é divisa natural do estado do Tocantins com o Mato Grosso e divisa natural do estado do Tocantins com o Pará. O Rio Araguaia, ele é um rio de planície. Quando o Rio Araguaia se divide em dois braços, nesse ponto aqui, ó, dá origem à Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do planeta. Falei em ilha fluvial no planeta, falei da Ilha do Bananal. Maior ilha fluvial do planeta. Pronto. Professor, tá. Bacia Tocantins-Araguaia, maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, Rio Tocantins e Planalto, Rio Araguaia de Planície. Rio Tocantins tem 7 usinas, Rio Araguaia não possui nenhuma, certo? O Rio Tocantins das 7, a maior é Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, porém, estado do Pará. Depois nós temos, subindo os rios, Tucuruí, Estreito, Luiz Eduardo Magalhães, aqui no centro, próximo a Palmas, em Lajeado. Peixe, Andical, São Salvador e lá em Goiás, Canabrava e Serra da Mesa. Maravilha! Professor, eu posso afirmar que o Rio Tocantins ele tem uma produção de energia elétrica muito maior do que
a necessidade de consumo do nosso estado? Com certeza. Só a usina de Lajeado, que gera 902 megawatts, lembrando que Tucuruí gera mais de 8.300, só a usina de Lajeado gera mais energia do que o Tocantins inteiro consome. Professor, mas a nossa energia é muito cara. Eu sei disso. Porém, a concessão de produção energética que tem nos rios, ela não é de domínio do estado do Tocantins, tá? São empresas privadas, então não tem nada a ver com o estado do Tocantins. Mas você tem um conjunto de fatores que tentam justificar o porquê da energia ser mais cara. Em relação a hidrelétricas, lembre-se desse nome, Isamu Ikeda, já foi abordado em prova. Professor, que usina é essa? Isamu Ikeda, localizada no Rio das Balsas, que é um afluente do Rio Tocantins. Tá? Fica entre Monte do Carmo e Ponte Alta do Tocantins. Usina hidrelétrica Isamu Ikeda, com cerca de 30 megawatts de energia ali gerados. Essa é a mais importante hidrelétrica fora do Rio Tocantins, dentro do nosso estado. Tá? No nosso estado, as hidrelétricas no Rio Tocantins são as mais importantes. E fora do Rio Tocantins e um afluente, é a usina de Isamu Ikeda. Mas nós temos dezenas de pequenas centrais hidrelétricas localizadas em afluentes dos rios Tocantins e Araguaia. Perfeito. Professor, tá, sobre o rio Bacia Tocantins e Araguaia, ok? Eu quero saber agora em relação à vegetação do Tocantins. Eu poderia dizer, numa prova, me diga se essa afirmativa é verdadeira ou falsa, tá? Vou colocar aqui ativar comentário. A afirmativa é a seguinte: é correto afirmar que o Tocantins está 100% na Amazônia Legal? E aí? O Tocantins está 100% inserido na Amazônia Legal? Correto? Professor Jairo Andrade, Gabriel Rodrigues, Diego Vitali, Marcos Vila, sim, sim, sim. A maioria aqui está dizendo sim. Fernanda Razeira, sim. Vicente, ok. Olha aqui. Halden Francisco, não, 98%. Vamos lá. Excelente, viu? Halden, excelente o seu comentário. Professor, qual é o percentual? 97,93% do Tocantins pertence à Amazônia Legal. Não é 100%. 97,93% do Tocantins que está inserido na Amazônia Legal. Professor, me explica melhor? Explico, meninos. Sabe o que acontece? Vou tentar desenhar um mapa. Gente, o mapa do Brasil aqui vai sair todo invertido. Vou tentar fazer aqui, tá? Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem a obra de arte. Tentando desenhar o mapa do Brasil aqui, hein? Pronto. Agora, vou colocar ele no forma invertida aqui, que é para tentar ficar visível para vocês de forma mais adequada. Porque senão vai ficar ao contrário. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ficou ok aí? Ok. Aqui está o mapinha do Brasil. Professor, e daí? E daí que a região, meninos, definida como Amazônia Legal, é essa área aqui, ó. Tudo. Ok, tá vendo essa linha azul? Toda essa região que estiver à esquerda do meridiano 44 e a norte do paralelo 13 graus sul, o número ficou invertido aqui, mas não tem problema não, ok? Aqui eu tenho meridiano 44, oeste,
Meridiano 44 oeste. Oh, ficou pequenininho aí, né? Deixa eu tentar. Ok. Essa região aqui, ó, essa linha aqui é o meridiano 44 graus oeste. Que meridiano é esse, professor? É o meridiano 44 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Ou Greenwich, ou Greenwich, tanto faz aí o seu inglês. E aqui é o paralelo 13. O paralelo 13 é 13 graus a sul da linha do Equador. Isso quer dizer o quê, professor? Que toda essa região aqui, ó, que esteja à esquerda do meridiano 44 e a norte do paralelo 13, toda essa região aqui pertence à chamada Amazônia Legal. Toda essa região. E onde é que entra o Tocantins nisso aí? Meninos, o Tocantins entra aqui. Aqui está o Tocantins. Sabe o que você está percebendo aqui? Que o Tocantins está acima do paralelo 13, não está? E está à esquerda do meridiano 44. Como assim, professor? O paralelo de divisa entre Tocantins e Goiás é exatamente o paralelo 13. É o paralelo 13 que fica na divisa entre Tocantins e Goiás. E o meridiano 44 oeste, o limite do Tocantins aqui seria 46, aqui 51, então 44 está à direita do estado do Tocantins. Professor, o que você quer dizer com isso? Que, teoricamente, 100% do Tocantins pertence à Amazônia Legal. Por que eu falo teoricamente? Porque você tem essa área de divisa do Tocantins com Goiás, o paralelo é uma linha reta. Mas a divisa do Tocantins com Goiás não é uma linha reta. Como assim, professor? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão percebendo agora que tem pedacinhos do Tocantins que ficam abaixo do paralelo 13? Depois do paralelo 13? Aqui a divisa. Vai em cima e embaixo, em cima e embaixo. Resultado disso, você tem 2,07% do estado do Tocantins que está fora da Amazônia Legal. E 97,93% dentro da Amazônia Legal. Professor, então o Tocantins não é 100% integrado à Amazônia Legal. Não, não é. Mas as provas de concurso, quando abordam que o Tocantins está 100% inserido na Amazônia Legal, opa, ajeitar aqui a cabeleira. Quando fala que o Tocantins está 100% inserido na Amazônia Legal, você pode considerar, porque ele vai considerar correto. Salvo se ele colocar uma alternativa dizendo 97,93. Aí não, você vai com 97,93. Mas se ele lançar uma alternativa qualquer, falando, o Tocantins pertence inteiramente à Amazônia Legal, gente, marca correto para evitar de haver necessidade de entrar com recurso, porque ele, no gabarito, vai considerar correto. Tá, professor, já sei, o Tocantins está dentro da Amazônia Legal. Tá, ponto. Professor, então eu posso dizer, e caiu na prova assim, então eu posso afirmar que a vegetação predominante no Tocantins é floresta amazônica? De forma alguma. 87% do Tocantins é cerrado. 10% floresta amazônica. Soma comigo, 87% do cerrado mais 10% de floresta amazônica. Eu já tenho 97%. E 2,5% aproximadamente corresponde à floresta estacional. Professor, o que é floresta estacional? É aquela vegetação de porte florestal que em determinada estação do ano as folhas das árvores caem. Professor, me dê um exemplo. O IP. O IP não tem as características? Em determinada época do ano, no período de seca em especial, as folhas das árvores caem. Pronto. O IP é uma floresta estacional. O pé de piqui não é estacional, o pé de piqui é cerrado. Pé de piqui, você tem um ano inteiro, você tem a copa do pé de piqui recheada de folha. Certo? É diferente do IP. Aí você me faz a pergunta agora, professor, por que o pé de piqui permanece com folhas e por que o IP cai as folhas? O que justifica, o que explica isso? Meninos, o que acontece com o pé de piqui é que ele tem raízes profundas. Espécies do cerrado atingem 20 metros de profundidade de raiz.
E algumas espécies, em menor proporção, chega até a 30 metros de profundidade da raiz. Então, durante esse longo período de seca, o que acontece? A vegetação, a raiz da vegetação vai infiltrando ao subsolo para puxar água durante o longo período de seca que nós passamos. Nós temos aqui um período de 5 a 7 meses de seca no ano, depende da região. Isso quer dizer que cerrado, raiz profunda, consegue absorver água durante o período de seca. Já a floresta estacional não tem essa característica. As raízes da floresta estacional, que são árvores de porte florestal, são árvores maiores, elas não têm raízes tão profundas. E por não possuírem raízes tão profundas, elas não conseguem captar água na proporção que necessitam. Então, o que essa vegetação, essas espécies fazem? Elas promovem a queda das folhas. Porque através da folha que a vegetação transpira. Então, se as folhas caem, então a vegetação transpira menos. Ela retém líquido, ela retém água. E assim vai sobrevivendo durante o longo período de estiagem. Compreendeu aí o raciocínio? Professor, tá, para mim ficou claro agora que a floresta estacional, as raízes não são tão profundas, mas que o cerrado tem raiz profunda, sim. Que o cerrado corresponde a 87% da nossa vegetação, a floresta amazônica 10%, e, é claro, a floresta estacional 2,5%. Uhum. Professor, mas isso só dá 99%. Não, gente, é porque você tem outras espécies espalhadas aí, a exemplo, até mesmo a faixa de transição da Mata dos Cocais, você tem aqui boa presença de babaçus, né? De coco babaçu, que se encontra aí, que corresponde a esse percentual menor que vai arredondar para os 100%, algumas das espécies. Agora, pensa comigo o seguinte, professor, você falou de floresta amazônica, eu quero saber onde se localiza a floresta amazônica em solo tocantinense. Meninos, dá uma olhada nesse mapa. Eu digo a vocês, dos estados que fazem limite com Tocantins, o único que se localiza na região norte é o estado do Pará. A floresta amazônica, ela se concentra na região norte do Brasil. Então, eu posso afirmar que a vegetação predominante no estado do Pará é floresta amazônica, ok? Onde é que está, então, professor, a floresta amazônica em solo tocantinense? Na divisa com o Pará. Fica aqui na região do Vale do Araguaia, divisa com o estado do Pará. É nessa região que eu tenho floresta amazônica em solo tocantinense. Divisa com o Pará no Vale do Rio Araguaia. Professor, ok, já sei onde está a floresta amazônica. Agora, me dê exemplo de características do cerrado. Meninos, se você lembra de pé de piqui, caule torto, casca grossa, folha áspera e raiz profunda que eu mencionei há pouco. Característica do cerrado. Concentração de ferro e alumínio na superfície. Sabe quando a gente é criança? Que brincava muito com pedaços de imã, você deixava o pedaço de imã cair no chão, ou se ele caía, né, não proposital, mas quando você pegava, ele estava cheio de pedrinhas, não é isso? Grudadas no imã. Na realidade, ali são os fragmentos de ferro que se encontram junto a essas pedrinhas, esses fragmentos de ferro que faziam com que a pedra grudasse no imã. Você percebe, então, que nós temos forte concentração de ferro, não somente ferro, ferro e alumínio, sobre a superfície. Professor, eu posso dizer que o solo do Cerrado é um solo ácido? É. De baixa fertilidade? Também. Professor, e aí? E aí, meninos e meninas, né? Concurseiros, concurseiras. Antes, deixa eu agradecer a recepção que tive em Combinado, em Arraias e em Conceição, Tocantins. Fizemos aí... tivemos presença com a aula para os alunos de Combinado de Arraias de Conceição. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela recepção. Voltemos. Em relação ao solo ácido, já foi questionado na prova sobre que método agrícola é utilizado para corrigir a acidez do solo do cerrado. Calagem, ou também chamado de calcarização. Professor, o que é calagem ou calcarização? É a adição de calcário. Basta você misturar pó de calcário à terra e você assim vai corrigir o nível de acidez daquele solo. E já afirmou-se em prova que o mineral mais extraído do solo do Cerrado Tocantinense é o calcário. Aí você fica, professor, seria o ouro? Seria a esmeralda, né, da novela? Ou seria calcário? Meninos, sem comparação, calcário. Até hoje existe produção aurífera no estado no estado do Tocantins. Até hoje nós temos. Porém, numa proporção extremamente inferior ao que ocorreu
durante o auge da mineração. Lembrando que o auge da mineração se deu ainda no século XVIII. No início da década de 20, de 1724, 1725, que ocorreu o início da exploração aurífera no antigo norte goiano, hoje sudeste do Tocantins, surgindo ali na atividade, certo? E chegou a decadência do ouro ainda por volta de 1780. Então, 1724, 1780 foi o início, auge e decadência da mineração. No século XVIII. No século XVIII. Professor, hoje tem produção de ouro ainda? Tem. Onde se localiza, professor? Produção de ouro no estado de Tocantins. De forma mais intensa, se localiza ainda aqui na região sudeste. Nesse quadrante sudeste, eu ainda tenho resquícios da mineração do ouro, resquícios da presença de ouro nessa região, que ainda ocorre exploração. Numa escala, é claro, muito menor, mas ainda ocorre exploração. Falei no ciclo do ouro no sudeste. Falei de mineração de ouro no sudeste. Falei de cidades mais antigas do Tocantins no sudeste, porque elas surgiram a partir da mineração, tá? Ok. Mas voltando ao cerrado, a calagem ou calcarização, adição de calcário ao solo é o que corrige a acidez. Lembrando a vocês que o cerrado é subdividido, isso já foi abordado uma série de vezes em provas de concurso. O cerrado ele é classificado, subdividido em diversos tipos. Os que mais são abordados na prova são campo limpo, campo sujo, stricto sensu, também chamado de sentido restrito, e cerradão. Professor, o que é o campo limpo? Meninos, vou pegar outra folha de rascunho aqui para desenhar. Um momentinho. Vou colocar vocês acompanhando aqui minha obra de arte. Vamos lá, vamos projetar aqui. Tá? Esse aqui não... Sabe o que é campo limpo? Quando vocês têm aqui a superfície, tá? Estão... sou vacilão mesmo, né? Não olho, vocês não estão nem vendo o desenho. Ok? Ok. Professor, aqui você está fazendo um monte de tracinhos, é? O que são esses tracinhos? São gramíneas. Atingem até 2 metros. Vou colocar o número aqui, vai ficar invertido para vocês, mas vocês vão conseguir ver até mesmo que eu estou falando. Até 2 metros de altura, ok? Então nós temos aqui a vegetação de campo limpo, é quando você só tem o mato, ou gramíneas, vegetação herbácea, certo? E normalmente chamam de vegetação herbácea. Herbácea, gramíneas, mato, e isso é campo limpo, quando você tem predomínio dela, quase não existindo árvores no meio. Professor, me dê exemplo agora de campo sujo. Campo sujo é quando eu tenho as gramíneas e eu tenho as árvores ali pelo meio. Você está percebendo aqui, ó? A vegetação herbácea, ela tem até 2 metros de altura, que são as gramíneas. Esse mato que fica aí entre as árvores, né? Então aqui eu tenho campo limpo. Quando eu tenho campo limpo, 2 metros, e campos, aliás, a vegetação herbácea com 2 metros e as árvores com até 6 metros, é o que nós chamamos de campo sujo. Aqui, 2 metros e aqui, 6 metros. Vai ficar confuso aí para você a numeração, mas dá para entender, né? A herbácea até 2 metros e as árvores menores até 6 metros de altura. Pronto, campo limpo é quando eu não tenho árvores. Campo sujo é quando eu tenho a vegetação herbácea, gramíneas, o mato, e as árvores menores, que vão até 6 metros de altura. Professor, e o que é vegetação de stricto sensu? Quando eu tenho a presença da vegetação herbácea, quando eu tenho a presença da vegetação arbustiva, que são as árvores menores, e quando eu tenho a presença da vegetação arbórea. Está vendo aqui, ó, 2 metros, 6 metros e 10 metros. Pronto. Professor, nesse terceiro desenho aqui, vegetação de gramíneas com até 2 metros, são árvores menores, arbustiva com até 6 metros e as árvores maiores com até 10 metros. Pronto. Esse terceiro desenho aqui é chamado de stricto sensu. Stricto sensu. Também chamado de sentido restrito. Então eu tenho aqui as 3 classificações do cerrado.
Campo limpo, área limpa, só mato. Campo sujo, área limpa e árvores menores. E stricto sensu, que é a vegetação de herbácea, a vegetação arbustiva com as árvores menores e a vegetação arbórea com as árvores maiores, que chegam a 10 metros de altura. Isso já foi abordado em prova. Colocamos um desenho, uma foto na realidade, e na foto ficava claramente visível a vegetação herbácea, o mato, a vegetação arbustiva, as árvores menores e a vegetação arbórea. E perguntava naquela questão qual era o tipo de vegetação encontrada em solo tocantinense apresentado naquela foto abaixo. A resposta, stricto sensu. Era essa a resposta para a questão do concurso. Está entendendo? Professor, você tinha falado também na vegetação de cerradão. Que vegetação é essa? Meninos, o cerradão, o próprio nome já te coloca no aumentativo, né? São árvores do cerrado maiores. Agora, por que elas são maiores? Por que elas superam esses 10 metros? Por que a mata é mais densa e fechada? Porque se localiza em regiões mais úmidas, regiões que chovem mais. Professor, e que região é essa que chove mais? Gente, lembra que eu comentei há pouco da localização da floresta amazônica? Aqui, ó, que eu falei para vocês, olha, a floresta amazônica está concentrada lá no Pará, região norte, e aqui em Tocantins, no Vale do Araguaia, divisa com o Pará. É onde eu tenho floresta amazônica, certo? A região que mais chove no Tocantins é exatamente essa região, que é próxima ao estado do Pará. A região que mais chove no Brasil não é a Amazônia? Então, a região que mais chove no Tocantins é a parte do Tocantins que está mais próxima da floresta amazônica. Ok? Maravilha. E daí, professor? E daí que o cerradão ele está aqui na transição do cerrado com a floresta amazônica. Nessa área de transição entre o cerrado, que é 87% do nosso estado, e a floresta amazônica, eu tenho o que se chama de cerradão. Somente aí, professor? Não. Se você mora aqui em Palmas e você já foi a Taquarussu, que é um distrito aqui de Palmas, na Serra, você percebe que ali no pé da serra você tem uma mata mais densa e fechada. Essa mata densa e fechada é porque na encosta de serras costuma chover mais. Se chove mais do que a média, a vegetação, as árvores crescem mais, fica a mata mais fechada. Então ali também, nas encostas das serras, eu tenho a presença de cerradão. Ok. Professor, eu já entendi o que é cerradão, o que é campo limpo. O que é mesmo campo limpo? Predomínio de vegetação herbácea, gramíneas, mato, até 2 metros de altura. Quando está chovendo, você passa em lote baldio, você percebe que o mato está alto, né? Chegando até a superar a sua estatura. Ali você tem o campo limpo. Não são árvores, não tem caule, é mato, tá? Vegetação herbácea, a prova costuma falar vegetação herbácea, H-E-R-B-A-C-E-A, com acento agudo no bar. Então, herbácea. E campo sujo é quando você tem a vegetação herbácea e a vegetação arbustiva. O que é a mesma vegetação arbustiva? As árvores menores, que chegam a atingir ali 6 metros de altura. E o que é stricto sensu, ou sentido restrito? Sentido restrito. Stricto sensu, também chamado de sentido restrito, o cerrado típico, né? É o tradicional, quando você tem a herbácea, o matinho aqui embaixo, as árvores intermediárias e as árvores maiores. Você tem os 3 estratos, herbácea, arbustiva e arbórea, você tem o stricto sensu, ou sentido restrito. Tranquilo? Fácil. Pronto. Já vi que a Amazônia se localiza na divisa com o Pará, Vale do Araguaia. Professor, e essa floresta estacional? Meninos, olha só. A floresta estacional, eu falei para vocês que é uma vegetação que em determinada época do ano cai as folhas, não é? Em que época do ano cai as folhas? Ativei comentários, hein? Em que época do ano caem as folhas da vegetação da floresta estacional? Qual é a época? Vai lá, Fernando Caldeira. Wagner. Lucas Lima. Já escutei aqui alguém tentar falar aqui do meu lado, mas eu quero saber de vocês aí. Escreve aí. Qual a época do ano que caem as folhas da floresta? Estação do ano. Coloca por estação do ano. Opa, Tayane Vitória. Show de bola, Tayane. No período de seca. E o Antelmo mencionou. No período de inverno. Ué, professor, mas o inverno é na seca? Sim, nosso inverno é seco. É período sem chuva. Professor, a estação de inverno é quando? É de junho a setembro. De junho a setembro é período de seca para nós. Mas é claro, a nossa seca vai de maio a setembro. Bem lembrado aí. A Luciana Lopes Rodrigues, ou Rodrigues Lopes. O que é que acontece? A estação do ano do inverno,
Ô, professor, o senhor tem que dar aula mais dias, um só é pouco. É porque nos outros dias, normalmente, eu estou em aula, mas não aqui. Mas eu vou tentar organizar, quando chegar mais próximo da data, para ver se eu consigo intensificar, tá? Não é outono, por favor, não confunda. Outono tem nada a ver com queda de folha para nós. Para nós, Alexandre Amorim, show de bola, professor. Para nós, o período de seca, de estação seca, envolve principalmente a estação do ano do inverno, tá? De junho a setembro. Perfeito aí? Tranquilo? Professor, tá, eu entendi que a estação de seca é de junho a setembro, mas eu posso dizer que os meses de estiagem para a nossa região é de maio a setembro. Perfeito. De maio a setembro é seca. De outubro a abril é período chuvoso. Ó, Débora vem fazer um aulão de véspera em Araguaína. Débora, já tem uma data definida para o aulão aí em Araguaína, tá? Em outro momento, estarei passando para vocês. De antemão, vocês que estão nos assistindo, manda um WhatsApp aí para mim. Salva meu número aí. Vou mandar o número para vocês agora, hein? Anota aí. Pegou uma caneta? Pegou o celular? É, o celular, você está com o celular assistindo a aula, talvez. Mas anota o número do telefone que aí eu vou passar para vocês o link para vocês baixarem a apostila. Em Porto também já está definido aí, dia 3, se eu não me engano, em Porto. Vamos lá? 984857576. 984857576. Apostila. Pronto, soltei um comentário aí. 984857576. A apostila atualizada. E essa apostila foi atualizada agora. Gurupi também já tem uma data definida, viu, Ana Carolina? Foi atualizada também na sexta-feira passada agora. Na sexta-feira foi a última. Rayane de Combinado, aquele abraço. Tudo bem aí? Vou desativar os comentários agora para a gente finalizar, tá? Fazer mais um comentário. Ô, Alessandro, meu amigo Alessandro, como é que você tá, meu parceiro? Tô desativando agora, DDD 63, isso, DDD 63. Samila Serpa, Gurupi existe. Ó, Gurupi também vai ter, fica tranquilo. Vou desativar. Desativei os comentários agora. Presta atenção, eu já falei da vegetação. Lembra vocês que a floresta estacional ela é subdividida em estacional decidual e semidecidual, tá? Floresta estacional eu já sei que caem as folhas durante o período de seca, principalmente no inverno. Agora, ela é subdividida entre floresta estacional decidual e floresta estacional semidecidual. Qual a diferença, professor, entre as duas? A diferença é que uma delas cai mais de 50% das folhas na seca, podendo chegar até 100%. E a outra cai menos de 50% das folhas da copa da árvore. Professor, e eu tenho que saber qual das duas cai mais folhas, se é a decidual ou a semidecidual? Tem. Isso já caiu em prova. Perguntando, vegetação em solo tocantinense que tem como característica a queda de 35% das folhas durante a estiagem. Que vegetação era essa? 35? 35 a menos 50. Qual é a vegetação? Pensa comigo assim, ó. Se vocês, meninas, que estão nos assistindo, que estão me assistindo agora, nesse momento, se for para você receber de presente do seu namorado, do seu peguete, do seu ficante ou do seu amante, se for para você receber de presente, você quer uma joia ou uma semi-joia? E aí, joia ou semi-joia? Claro que você escolheu a joia. Sabe por quê? Porque a joia é mais e a semi-joia é menos. Então, se eu falo de floresta estacional decidual, cai mais de 50%. Semi-decidual é menos, é semi. Semi vale menos, então cai menos de 50% das folhas. Fácil, lindo demais. Para a gente finalizar a aula de hoje, porque daqui a 2, 3 minutinhos já deve estar caindo aqui a live no Instagram, porque só dura 1 hora. Lembro a vocês, clima do Tocantins é abordado em prova. O nosso clima é tropical, semi-úmido. O nosso clima é tropical, semi-úmido. Professor, pode chamar só de tropical? Pode. Pode chamar só de semi-úmido? Pode também. Pode chamar de tropical continental? É a mesma coisa, porque é no interior do continente que está o cerrado. Tropical semi-úmido, tropical continental, apenas tropical, apenas semi-úmido? Corretíssimo. Precipitação é quantidade de chuva. Quanto de chuva, em média, cai na região do cerrado? 1.500 milímetros a mais.
É a nossa precipitação média. E o que eu preciso saber mais para fechar, chave de ouro, a região que mais chove no Tocantins é a região mais próxima ao Pará. É a região que mais chove. A região mais seca é aqui no Sudeste. Então, professor, o Sudeste e o Sul do Tocantins são as regiões mais secas. Exatamente. Sudeste e Sul, regiões mais secas. E a região que mais chove, a região do Vale do Araguaia. Ok? Onde fica a floresta amazônica. Professor, caiu na prova afirmando que a chuva em Tocantins aumenta de leste para oeste. Foi essa a afirmação da prova. E estava correta. Aqui no Sudeste, na região mais seca, então se eu traçar uma linha do Sudeste para o Sudoeste, vai aumentar a chuva. Aqui, na divisa com o Mato Grosso, chove mais do que aqui, na divisa com a Bahia. Então, se traçar uma linha daqui para cá, da mesma forma. Aqui no Maranhão vai chover menos do que aqui no Pará. Ok? Aqui chove menos do que aqui. Então, as chuvas aumentam de leste para oeste. De leste para oeste, de leste para oeste. Assim foi abordado. E estava correta a afirmação. Meninos, muito obrigado. Na próxima terça-feira, às 22 horas, estaremos aqui. Convide os amigos, informe a todos eles que estaremos aqui ao vivo com vocês para tirar as mais diversas dúvidas. Ok? Beijos, fiquem com Deus. Obrigado por estarem aqui presentes. Salvaram o número aí? Falar de novo? 98485-7576. 98485-7576. 98485-7576. Manda o WhatsApp aí que eu estou mandando agora para vocês. Fechou? Beijos. Obrigado. Pedreiras do Maranhão. Francisco, valeu. Obrigado, viu? Tchau, tchau para vocês. Valeu, Jean. Fique com Deus. Opa, falta explicar os ciclos da economia, professor. Os ciclos econômicos, Antelmo. Me lembra da próxima aula, Antelmo, que eu já começo por ele. Ok? Ciclos econômicos Tocantins. Valeu. Tchau, tchau.